Ora, galera, estamos juntos. E eu não sei se você está assistindo essa numa sequência, mas eu se essa sequência se enquadrou dentro do que você começou a assistir, tá? Então agora, essa semana estamos revendo alguns temas que são bem relevantes, tá? A condição de segurança dentro dos canteiros. Então, eu trago novamente aqui alguns pontos onde a gente já refletiu, né, juntos em vídeos anteriores e que agora a gente volta para dar uma frisada em alguns outros pontos, para relembrar alguns conceitos e assim a gente conseguir cada vez mais mudar a sua forma e a sua percepção dos riscos como um todo, né? O nosso objetivo maior é resguardá-lo, né? Ter aqui esse esse contato para rever algumas coisas que talvez você não tenha entendido na primeira vez, né? E que agora possam estar mais claros, ou que você possa tirar uma melhor reflexão do tema novamente, né? Possa adquirir mais uma, uma, uma noção do que já foi abordado anteriormente. Então, nós retomamos aqui a conversar sobre o risco da, da eletricidade, tá? Então, vamos lá para o tema. Bom, atividades com eletricidade, né, elas são um perigo, né? E você se lembra daqueles conceitos? Perigo é algo que pode potencializar um risco, né? E um acidente. Então, atividades com eletricidade ela pode ser um perigo significativo para os profissionais que estão envolvidos dentro de um canteiro de obra, né? Ou qualquer outro setor, né? Na indústria, qualquer outra atividade onde a gente tenha, em determinado momento, o uso de corrente alternada, né? Então, qualquer descuido, né, nessa com essa questão eletricidade pode levar a graves consequências, né? E que uma delas é a morte. Infelizmente, uh, um choque elétrico, uma descarga elétrica pode ocasionar isso, né? Todos precisamos ter atenção na hora de trabalhar, né? Para que assegurar que regras não sejam quebradas, sejam negligenciadas, né? E com isso gerando o acidente que a gente tenta tanto evitar, né? Então, algumas condições são fundamentais, tá? Você entender, né? Quando vai trabalhar com equipamentos energizados, tá? Vamos lá, primeiro o cuidado com o equipamento, né? O que alimenta esses equipamentos, que são as extensões, cabos de ligação, né? Nunca utilizar uma extensão com isolamento, uma extensão danificada, né? Cheia de remendos, cheia de possíveis falhas. Ah, ela arrebentou um pouquinho aqui, eu só botei uma fita isolante, mas não refiz a emenda. Na realidade, você não vai refazer a emenda, tá? Quando eu falo aqui não refiz, é você solicitar para que alguém faça a manutenção, tá? Eu sei que eu estou pulando ali coisa, um tema aqui do lado aqui, né? Mas nunca utilizar uma extensão danificada, sem uma capa de proteção adequada, né? Uh, Utilizar uma extensão com cabo paralelo, fio paralelo, né?
Extensões, elas são feitas com os cabos PP, que a gente chama, aqueles cabo pretinho, né? E ela é feita com aquilo. Qualquer equipamento, máquina, ele é sempre ligado com cabo PP, de dimensões apropriadas, né, para aquela corrente que vai circular nele, né? Eles são de empresa para empresa, de fase para fase, de canteiro. A gente pode ter uma diferenciação e uma determinação diferenciada para o uso de uma extensão, tá? Digamos, no começo de um canteiro, onde eu ainda tenho instalações provisórias de abastecimento, os ditos caixas de energia, ou robôs, né? Eu sou obrigado, e eles são disponibilizados com tomadas stacks. São as tomadas industriais, né? Aquelas com canhãozinho lá. Então, os plugs têm que ser apropriados para essa etapa. Eu não posso não ter um canhão lá e simplesmente botar minha extensão ligada sem esse canhão, só diretamente nos fios. Sempre manter essa extensão elevada também, para que ela não venha romper a sua capa de proteção e essa necessitar manutenção, né? Então, trazer elevado, assim não vai passar um maquinário por cima, não vai romper essa capa, não vai gerar um curto, não vai eletrocutar alguém. Se ela estiver trabalhando numa malha, numa ferragem, né, numa malha de ferro, durante a execução da ferragem, da laje, né? Então, cuidados básicos, né? Nunca transportar ferramental pelos cabos, né? Pelo cabo de alimentação, pelo cabo da ferramenta, sim, mas pelo cabo de alimentação, né? Jogar para baixo, é muito comum a gente ver isso, pessoal largando a ferramenta pelo cabo para o nível de baixo, cabo de alimentação, né? Equipamentos elétricos, né? Com plug tomadas, deve estar, o sistema deve estar aterrado, né? Geralmente isso é controlado por nós, né? Mas você trouxe um equipamento novo, exemplo, uma betoneira, e vai instalar no canteiro, não é você que instala, eu tenho equipe, o eletricista, ele vai instalar, porque daí ele vai aterrar o equipamento, a sua carcaça, se não tiver como aterrar, ele vai fazer o aterramento pelo quadro, mas isso depende de um eletricista, e a gente vai conferir com ele o aterramento depois, né, desse equipamento, antes de liberar. Então, equipamentos eles têm que estar com as condições, as mesmas condições de uma ferramenta manual, né? Eles têm que atender algumas especificações técnicas, né, específicas para que eles para pôr ele em funcionamento, né? Então, a manutenção de equipamentos, de rede, é feita por profissional qualificado. E mesmo dentro dos profissionais qualificados, os eletricistas, né, haverá sempre um ou dois responsáveis por isso. Não é todo eletricista que vai poder fazer algumas manutenções chaves dentro do canteiro em relação à eletricidade, tá? Então, repasse a sua demanda de manutenção para o seu superior, e esse vai conduzi-lo à equipe própria e ao funcionário próprio para que faça as correções necessárias, né? Cuidado com, com os quadros, né? Manter os quadros fechados. Se existe cadeado, não querer religar lá porque caiu a energia do quadro. Se ela caiu, é porque a sua extensão, seu equipamento está com algum problema. Daí você vai lá e religa ele lá, e daqui a pouco você está tomando um choque, sobrecarregando a ferramenta, e esse entrar em curto, né? Não religue. Jamais religue qualquer disjuntor. Você só vai mexer num quadro para ligar seu equipamento, religá-lo porque um disjuntor caiu, porque a energia não está passando no quadro, não é sua responsabilidade. Tem outro responsável por isso, tá? Não,
Não vá lá querer religar, porque você pode estar gerando um curto ao fazê-lo isso, tá? Então, caiu a energia, não está passando energia naquele quadro, naquela tomada que você ligou o seu equipamento, comunique e a gente vai mandar o eletricista dar uma olhada o que está acontecendo, o que caiu. Daqui a pouco o problema é a sua ferramenta que está fugindo corrente, né? Daqui a pouco o problema é na sua extensão que rompeu, né? E rompeu pode gerar um curto. Se rompeu algum componente dentro da sua, algum fio dentro do seu equipamento, o equipamento pode entrar em curto, né? E com isso causar o acidente a você. Então atenção, não religue painéis, né, elétricos, né? Não mexa em painéis elétricos. A única sua missão ali é conectar o seu canhão, o seu plug à sua tomada, né? Em alguns determinados momentos a gente não vai ter mais o canhão quando final de canteiro de obra, então as alimentações vão estar definitivas. A gente muda o sistema de alimentação do canhão industrial para as tomadas convencionais, né? Mas são processos de execução que a gente vai mudando e vai sempre comunicando, tá? Tudo que vai mudando, a gente vai sempre comunicando, sempre deixando a par você qual a etapa e qual a medida segura para trabalhar com a eletricidade. Ok, pessoal? Obrigado. Até mais.